Olá, tudo bem? Professor Leanderson, mais uma vez aqui com vocês para a gente dar sequência às nossas aulas remotas. Nossa videoaula de hoje vai ser especificamente para corrigir a atividade da aula anterior e também para a gente introduzir o novo conteúdo. Então eu espero que vocês acompanhem esse vídeo, esse conteúdo, façam a correção, certo? E peguem o livro de vocês agora para a gente dar continuidade. Vamos para a tela. Podemos iniciar então esta atividade, esta correção, assim: assinale V para as opções verdadeiras e F para falsa. Então vamos lá. Item A. A África tem uma grande população com aproximadamente 1,2 bilhões de habitantes. Bem, verdadeiro. A África tem sim uma grande população com algo em torno de 1,2 bilhões de habitantes. Como nós já falamos e destacamos no início do capítulo, a África é o segundo continente com maior população absoluta. Então, item verdadeiro. Vamos para o item B. Apesar de as taxas de crescimento vegetativo estarem caindo, o continente africano ainda crescerá por décadas. E aí, o que é que vocês marcaram? A opção é verdadeira. Apesar das taxas de crescimento vegetativo estarem sim caindo, ainda não de uma forma, vamos dizer, forte, ainda tímida, por isso o continente africano ainda viverá com crescimento populacional por algumas décadas. Então o item B também é considerado verdadeiro. Espero que você tenha marcado corretamente. Se não, não tem problema algum. Corrige, apaga e marca o V. Vamos lá, para o terceiro item. Os países da África do Norte são os mais populosos e com os melhores indicadores. Tem um erro e um acerto aí nessa frase. Pensem direitinho aí comigo. Os países da África setentrional, a África acima do deserto do Saara, são os mais populosos do continente? Não, não é? Só um minutinho para a gente voltar para a tela. Ok. Os países da África do Norte não são os mais populosos, então o item é falso. Porém, eles têm os melhores indicadores socioeconômicos, sim. Então, como eu disse aí, tem um acerto e um erro. Então, nós temos ali VVF, por enquanto. O quarto item, a população rural é maior do que a urbana, apesar da crescente urbanização do continente. O que é que vocês acham? A população rural ainda é maior que a população urbana, já que o continente africano, como todos os outros continentes, praticamente, apresenta um padrão de evolução populacional, de concentração nas cidades. Então, um fenômeno chamado urbanização é recorrente no continente africano, assim como na maioria dos outros continentes. Porém, ainda existe uma população maior vivendo no campo do que nas cidades quando se fala do continente africano. Então, o item é correto. Então, como é que fica a sequência? VV, F, V, ok? Confirma aí. Se acertou, coloca aquele Czinho. Se errou, corrige, beleza? Vamos para a segunda. Qual é o formato predominante das pirâmides etárias dos países africanos? O que esse formato indica? Vocês lembram quando eu falei de pirâmide etária para vocês? E eu citei que as pirâmides com formato triangular representam aspectos de desenvolvimento social abaixo da média? Acredito que vocês lembram, né? Então, como é que eu posso colocar aí na segunda questão a resposta? As pirâmides etárias dos países africanos têm formato piramidal, triangular, aqueles, que a gente consegue associar facilmente. A base é larga, que indica altas taxas de fecundidade. O topo é estreito, que indica uma baixa expectativa de vida. Beleza? Ok? Acertou? Vamos lá. Se você
errou essa questão, essas questões abertas, pausa o vídeo, certo? E vai fazer sua correção. Terceira questão. Explique os motivos da pobreza da população africana e apresente duas consequências ligadas à saúde dessa população. Explique os motivos da pobreza da população africana e apresente duas consequências ligadas à saúde dessa população. Vamos lá. Motivos tem vários, mas vamos citar alguns. A falta de emprego, economia desestruturada, exploração de seus recursos naturais. Então, isso são só alguns exemplos que nós poderíamos citar. Falta de emprego, né? Economias desestruturadas, ok? E mais algumas outras. Olha aqui, né? Nós estamos colocando aqui para que vocês possam acompanhar da melhor forma possível. Vamos citar agora duas consequências ligadas à saúde dessa população. O elevado número de pessoas com fome ou subnutridas. Elevado número de pessoas com fome ou subnutridas. O que são pessoas subnutridas? Pessoas ali que estão, né, abaixo do peso ideal. Elevado número de pessoas com fome e, consequentemente, também subnutridas. Beleza? Alta incidência de doenças tropicais, como a AIDS, epidemias como a ebola, também podem ser associadas. Vamos lá. Alta incidência de doenças tropicais, AIDS e outras. Vamos lá, ok. Vamos para a quarta questão. Sobre as migrações africanas, responda as questões a seguir. Item A. Qual é o principal destino dos imigrantes africanos? Para onde vão as pessoas que saem da África? Pensa aí e me responde. Eu acho que eu escutei aí o pensamento de vocês. Europa, a resposta do item A é Europa. O principal destino dos imigrantes africanos é o continente europeu. Como a gente sabe, a Europa apresenta elevados padrões sociais, o estado de bem-estar social, que é marca do continente europeu. Então, a gente consegue associar também, devido à facilidade geográfica, a proximidade entre os dois continentes, certo? Que o principal destino, certo, dos imigrantes africanos é a Europa. Item B, cite os motivos que fazem os africanos migrarem. Aí são inúmeros, né? Mas especialmente o que faz uma pessoa sair do seu lugar, do seu território, do seu país e buscar outro. Um elevado índice de pobreza, a pobreza, né, em si, poucas perspectivas econômicas, conflitos sociais, conflitos civis, né? E outros. Aqui vamos ficar apenas nesses, né? Pobreza, poucas perspectivas econômicas e conflitos internos, conflitos sociais. Ok? Então, esses são os principais motivos que levam a população africana a buscarem outro local de moradia. Vamos para a quinta questão. Observe o infográfico na página 226 e assinale a alternativa que traz respectivamente o nome da região com maior imigração do continente e a com maior migração intrarregional dentro da própria região. O item correto, espero que vocês tenham ido lá na página 226, certo? Tenham feito essa análise. Mas o item correto é o item E. O nome da região com maior emigração do continente
é a África do Norte. E com maior migração intra-regional, ou seja, dentro, certo, do continente, é a África Ocidental. Então, o item correto, o item E. Marque aí, item E no livro de vocês. Vamos descer aqui, passar de página. Isso, vamos aqui para o nosso mapa mental que finaliza o conteúdo, né? Aspectos humanos do continente africano, composto de população predominantemente rural. Predominantemente rural. Aqui, você coloque aí, predominantemente rural. Elevado crescimento populacional influenciado por altas taxas de fecundidade, assim também como alto desemprego, certo? E lá embaixo, fome, ok? Fome, altas taxas de desemprego, altas taxas de fecundidade, predominantemente rural e fome. Lá do outro lado, vamos lá para os movimentos migratórios, né? Divididos em externos, internos, principalmente para a Europa, como também para a América do Norte. Para a América do Norte também, ok? Lá do outro lado, mais ainda, são caracterizados por uma motivação econômica, assim como também refugiados e deslocamentos internos. Ok? Então, esta foi nossa correção. E agora nós vamos fazer uma breve introdução do nosso próximo conteúdo, tá bom? Nós vamos falar agora especificamente sobre os aspectos econômicos do continente africano. Quando se fala em África, gente, quando se fala em economia africana, o que a gente consegue associar? Será que é um continente com padrões econômicos desenvolvidos, subdesenvolvidos? Como é que vocês pensam a África? Bem, na imagem de abertura nós logo temos uma, vamos dizer assim, uma pista. Nós estamos vendo, certo? Aí na imagem de abertura da página 230, uma quantidade de pessoas utilizando técnicas, certo? Ali de manuseio da terra com práticas agrícolas. Podemos também associar a subsistência. E se nós temos um predomínio de atividades econômicas ligado à subsistência, nós vamos também falar de uma atividade econômica, certo? Com características ali empobrecidas. No continente, destaca-se as atividades econômicas ligadas à agricultura, principalmente, e ao extrativismo. São as duas maneiras com que a gente pode perceber de forma mais precisa, certo? Esse destacamento econômico dentro do continente africano. Vou descer um pouquinho a imagem para que você possa, certo, analisar comigo, certo, essa figura. O que representa, né? Ó, pessoas com problemas financeiros, que têm que praticar o seu próprio cultivo para a sua própria alimentação. Então, ó, a maioria das pessoas, como vocês já sabem, vivem no campo. Então, essas atividades primárias, elas tornam-se ainda cada vez mais importantes. Se a maior parte da população vive no campo, então nós devemos associar essa população camponesa às atividades, certo, primárias. Do PIB total do continente, cerca de 1/3 vem da agropecuária. De tudo, certo, de riquezas que eles conseguem juntar, que eles conseguem contabilizar em um ano, 1/3 vem da agropecuária. É um número relativamente alto, certo?
Por outro lado, é o continente com menor desenvolvimento tecnológico no campo, ou seja, o emprego de técnicas rústicas, certo? Ainda é muito visto, né? As máquinas ainda não chegaram forte no campo africano para aumentar assim a produtividade, levando, certo? Então, uma continuidade do problema que está relacionado à fome, certo? Então, uma grande parcela da população africana. Então, ó, eu quero que vocês façam uma leitura prévia, certo? Sobre as atividades econômicas no continente africano. Eu quero que vocês deem um destaque aí nas atividades de agropecuária, certo? Que vocês possam também passar uma lida, né? Sobre as questões da pecuária praticada no continente africano e a questão do extrativismo, que a partir dessa leitura vocês vão conseguir acompanhar melhor o nosso próximo encontro, a nossa próxima aula, tá bom? Então deixo um forte abraço para vocês, as atividades disponíveis na agenda de vocês e até mais.